Olá, me chamo Natália Drigon Mello, sou orientada pela doutora Poliana D'Angelo Rios e vou apresentar o trabalho desenvolvido denominado Avaliação Morfológica e Química de Polpa Celulósica para obtenção de nanocristais de celulose e incorporação em papel. Diante da constante mudança no mercado, há um aumento na procura por materiais que possuam a capacidade de aprimorar certas características em produtos já existentes. Os nanocristais de celulose, por sua vez, apresentam ótimas características físicas e mecânicas, portanto, são uma boa opção para reforço de produtos. Objetivos. No presente trabalho, o objetivo é a determinação da qualidade químico-morfológica da polpa celulósica, a produção de nanocristais de celulose a partir dessa polpa, a incorporação desses nanocristais em papel, a avaliação das características e realização de correlação para determinar a influência dos nanocristais de celulose nas propriedades do papel. Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se polpa celulósica comercial branqueada de eucaliptos. A avaliação morfológica da polpa deu-se pela utilização de um microscópio Leica DM500, onde foram analisadas 28 amostras. Foram calculados os seguintes índices de coeficiente: índice de Hankel, qual indica a flexibilidade das fibras, o coeficiente de rigidez, qual vai indicar o grau de colapso das fibras durante o processo de produção do papel, coeficiente de flexibilidade, dá o valor de resistência à tração ao estouro do papel, e índice de infiltramento, qual dá resistência ao rasgo devido às ligações que as fibras de celulose se formam. Foram realizadas as análises de lignina, potencial hidrogeniônico e cinzas, todas conforme as normas técnicas especificadas na tabela. Utilizou-se polpa celulósica comercial branqueada, a qual foi submetida a um processo de hidrólise ácida em ácido sulfúrico a 50% de concentração. A interrupção da hidrólise deu-se por sucessivas lavagens em água destilada, até que atingisse um pH de aproximadamente 7. Após, seguiu-se essa amostra para uma centrífuga por meia hora a 8.000 RPM. Então, a solução foi levada a um homogeneizador de partículas da IK e, em seguida, para a redução do tamanho das partículas, essa amostra foi para o disruptor ultrassônico da UNIC. Para os nanocristais de celulose foram determinados o diâmetro da partícula, o potencial hidrogeniônico, o índice de polidispersão e o rendimento desses nanocristais. Para a formação do papel, adicionou-se os nanocristais de celulose em 4 concentrações diferentes: 0, que seria o papel testemunha, 6%, 12% e 18%, somados a 5% de amido. Essa solução foi filtrada a vácuo e pré-prensada por 3 dias. Após esse período, seguiu-se para a prensagem a 105 graus por 5 minutos a 40,74 kgf por centímetro quadrado. Para os papéis, foram determinadas as propriedades demonstradas na tabela. Para as características físico-químicas da polpa, foi realizada estatística descritiva. Os valores encontrados para as propriedades mecânicas, físicas, ópticas do papel, bem como os valores determinados para os nanocristais de celulose, foram submetidos a correlações de Pearson. Os valores médios encontrados para a polpa celulósica foram de comprimento de fibra de 925,07 micrômetros, largura de fibra de 19,59 micrômetros, diâmetro do lumen de 10,86 micrômetros e espessura da parede celular de 4,37 micrômetros. Na figura 1 estão dispostas algumas imagens obtidas durante a mensuração dessas variáveis. O valor encontrado para o índice de Hankel faz com que a polpa celulósica classifique-se no grupo 3, qual é definido como boa para a produção de papel. Para o índice de infiltramento, o valor de 48,59 indica que o papel terá boas características relacionadas ao rasgo e dobras duplas. Neste slide estão dispostas algumas imagens de como foi possível a determinação das características morfológicas dos nanocristais de celulose. Essas foram obtidas através de microscopia eletrônica de transmissão. Para um maior entendimento das correlações coeficiente de Pearson, é importante ressaltar que essas correlações medem o grau de relações entre as variáveis em escala métrica, tendo de 1 a -1, onde os valores mais próximos de 1 indicam que as variáveis são diretamente proporcionais umas às outras. E quanto mais próximas de -1, as variáveis são inversamente proporcionais umas às outras. Perante isso, a propriedade física da permeabilidade ao vapor de água, ou PVA, demonstrou-se inversamente proporcional à quantidade de nanocristais presentes no papel, sendo um R de menos 0,71, 13, 17, representando assim que conforme a quantidade de nanocristais aumenta na formulação do papel, menor a quantidade de vapor de água absorvida por este. Ainda, a permeabilidade ao vapor da água demonstra-se diretamente proporcional à gramatura do papel, qual o R girou em
torno de 0,867997. A força aplicada para a determinação do rompimento do papel demonstrou-se que é diretamente afetada pela quantidade de nanocristais presentes no papel, apresentando um R de 0,888568. Sendo assim, uma maior quantidade de nanocristais de celulose representa uma maior força necessária para o rasgo do papel. Já a gramatura do papel é inversamente proporcional ao diâmetro dos nanocristais de celulose, apresentando um R de menos 0,948074. Logo, quanto maior a gramatura, menor o diâmetro dos nanocristais de celulose. O pH inicial da polpa celulósica demonstrou forte relação com o pH final dos nanocristais, sendo um R de 0,90245617. As propriedades ópticas do papel, representadas por luminosidade na tabela, por sua vez apresentam uma baixa relação com a quantidade de nanocristais presentes na formulação, um R de aproximadamente 0,397238, significando que a quantidade de nanocristais não influencia na propriedade óptica do papel, o que é desejável para reforço estrutural de produtos já existentes no mercado, que não é desejável a alteração da sua estética. Conclusões. A polpa celulósica comercial branqueada possui boas características para a produção de papel, bem como para a produção dos nanocristais de celulose. Diante dos testes realizados, pode-se constatar que os nanocristais de celulose influenciam diretamente propriedades físicas e mecânicas do papel, tornando assim uma boa opção para aprimoramento dessas. Ainda os nanocristais de celulose não influenciaram na gramatura e nas propriedades ópticas do papel, sendo este um fator desejável. Um agradecimento ao DESC, ao CNPq e ao Laboratório de Tecnologia da Madeira.